Mais um problema envolvendo o limite trigonométrico que a gente tem que forçar o aparecimento do primeiro trigonométrico fundamental. Então está aqui, determinar o limite de seno ao cubo de x sobre 2 dividido por x ao cubo quando x vai a zero. Uma vez calculado o limite, você terá que, usando o GeoGebra ou o Grafimática, não importa, ou um outro aplicativo gráfico qualquer, esboçar o gráfico desta função e comparar com o resultado obtido que você fez manualmente. No mesmo gráfico cartesiano, você esboça o gráfico da função ou da reta y igual a 1 sobre 8 e analisa o resultado obtido, o gráfico da função, o gráfico da reta 1 sobre 8, com o resultado do limite, para ver o que está acontecendo, tá? Para que você entenda o processo de resolução. Então vamos lá. Se nós entrarmos com o valor de tendência, óbvio que vai acontecer o quê? Nós teremos 0 sobre 0, é de praxe, senão não tem emoção nenhuma no cálculo do limite. Então, vamos trabalhar algebricamente o limite. Qual é a ideia? É forçar o aparecimento do trigonométrico fundamental. Então, para isto, o que é que eu farei? Primeiro, seno ao cubo de x sobre 2 é a mesma coisa que seno de x sobre 2, tudo elevado ao cubo. Então, note que aqui eu tenho um cubo e lá eu tenho um cubo. Então, botei esta fração aqui, tudo elevado ao cubo, propriedade de frações. Esse cubo vem para cá, resulta nisso. Esse cubo vem para cá, resulta naquilo. Álgebra elementar. Aí, para que eu force o aparecimento do trigonométrico fundamental, o que é que eu farei? Eu preciso de x sobre 2 aqui no denominador, porque eu tenho que ter o seno do arco sobre o arco. Então, para que eu tenha o arco aqui, eu preciso multiplicar por meio. Quando eu multiplico por meio o denominador, eu sou obrigado a multiplicar por meio o numerador, para que eu, na realidade, esteja multiplicando por 1, elemento neutro da multiplicação. Então, veja que eu estou preparando para que apareça o primeiro trigonométrico fundamental. Ajeitando melhor aqui para que você enxergue, Então, esta expressão fica limite de meio do seno de x sobre 2 sobre x sobre 2. Por quê? Porque meio vezes x é x sobre 2. Note que aqui eu tenho uma constante multiplicando aqui a função. Eu posso pô-la fora do limite, Por quê? O limite do produto vai ser o limite disso vezes o limite daquilo. O limite da constante é a própria constante. Então, pela propriedade do limite, ela pode vir aqui para fora. E tudo elevado ao cubo. E observe que ao colocar a constante para fora, eu caí no primeiro trigonométrico fundamental. Seno do arco sobre o arco quando o arco vai a 0. Isto aqui vai a 1. Portanto, meio vezes 1 é meio. Meio elevado ao cubo é 1/8. Então, veja, perceba o algebrismo que foi feito para que eu forçasse o aparecimento do primeiro trigonométrico fundamental. Isto se consegue como? Não é com magia, nem com reza. É com prática, trabalho, estudo, para que você desenvolva procedimentos algébricos. Você fique craque no algebrismo, tá certo? Então, pratique. Bem, uma vez calculado o limite, que resulta em 1/8, ou tende a 1/8, ou se aproxima de 1/8 quando x vai a 0, vamos fazer a segunda parte do problema, que é o esboço do gráfico. Então, eu tenho aqui o gráfico no GeoGebra e tenho aqui o gráfico no Grafimática. Então, está aqui a função em verde, note que a função está aqui, e em vermelho eu tenho a reta y igual a 1/8. Note que quando o x é 0, que é o valor de tendência do limite, a função tende a se aproximar da reta 1/8, por isso que resulta em 1/8. Então, esta é a interpretação gráfica que você deve ter. Note a diferença entre os gráficos GeoGebra e Grafimática, mas ambos resolvem o problema satisfatoriamente. É isto. Espero que você tenha gostado da solução e tenha conseguido resolvê-la corretamente.